Olá, estamos aqui para o 8º episódio do podcast Na Jornada. No episódio de hoje, a gente está com o Gregório. Tinha conhecido ele como Fernando por meio do Matheus, lá do primeiro episódio do Que Fazer Vitória. E Matheus me colocou em contato com o Gregório, que ele vai contar um pouco da trajetória dele e a respeito do aplicativo Vibes, que é um aplicativo que vocês vão saber um pouco mais para frente, mas é um aplicativo voltado para o turismo. O Gregório é uma pessoa de Aracruz, no interior do Espírito Santo. Ele tem quantos anos, Gregório? 31 anos. E veio para capital, para Vitória, com 17, 18? Não, eu vim com 26 anos. 26. Foi em 2014 que eu vim pra cá. Tá, e Gregório começou... Bem, se você dar uma olhada no YouTube, você vai ver que Gregório já tem um canal no YouTube chamado Geração Empreendedora, que ele fala bastante de empreendedorismo. E se você dar uma fuçada lá, você vai escutar um pouco da história dele, vai ver que ele começou numa churrascaria do tio dele, trabalhando numa churrascaria. E com essa churrascaria começa toda a trajetória dele, que ele vai contar um pouquinho pra gente, né? Nada melhor do que deixar a própria pessoa contar a sua trajetória. Então, Gregório, conta pra gente como que foi esse começo e até você chegar no Vibes. Cara, engraçado que você falou, eu cheguei até... Nem começando da entrevista, o Gregório tá emocionado aqui. É legal a gente, porque a gente é bem bacana, eu acho, as pessoas sempre têm a sua história, né? Todo mundo tem a sua história. E eu não sou diferente. Então, assim, é legal eu gosto muito de ouvir as histórias dos outros. E eu gosto também de contar a minha, né? Porque é uma história interessante, é uma história de altos e baixos, como é a vida do empreendedor. Mas você falou bem, né? Então eu sou de Aracruz, eu tenho 31 anos e moro em Vitória há 6 anos. E há quase 6 anos, né? Eu vim pra cá em março de 2014. E é bem interessante, porque morar em Vitória já era um sonho de criança. Então, assim, toda vez que eu vinha pra Vitória, eu passava por Camburi, via aqueles prédios maravilhosos. Então, eu já tinha uma vontade muito grande, desde pequeno, morar em Vitória. E morar em Vitória hoje, mesmo depois de grande, ainda depois de adulto, né? Grande sempre foi. Tem 1,84 m. Então, assim, até hoje, exato, até hoje eu me sinto, eu tenho aquele sentimentozinho de infância, de quando eu passava em Camburi e ver os prédios. Toda vez que eu passo na terceira ponte, sentido Vila Velha Vitória, me dá aquele sentimento de gratidão, de felicidade por ter realizado um sonho de criança, que era morar em Vitória. Então é uma história bem bacana, eu curto contar a minha história. Mas legal. Então, eu tô aqui em Vitória há 6 anos e vim a convite para trabalhar no governo do estado, no escritório de projetos do governo. Sim, você tinha me contado, né? A gente conversando em off aqui, você tinha me falado, né? Hoje você está trabalhando no Secretaria de Desenvolvimento. De Economia e Planejamento. Economia e Planejamento. Eu estou fazendo confusão com desenvolvimento toda hora, mas Economia e Planejamento já tem 6 anos. 6 anos, isso. Você, inclusive, passou por já fez a transição de governo 2 vezes. 2 vezes, exato. Casa Grande, Paulo Artung, agora voltou no do Casa Grande. Isso. E dessa trajetória que você começou, o que você fez em Aracruz até chegar aqui em Vitória, né? Por que você conseguiu essa oportunidade aqui no governo do estado e como foi a sua vida em Aracruz antes de você vir para Vitória? Legal, realmente a minha história profissional começou muito cedo. Eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre fui um cara que desde os 14 anos eu trabalho, e eu comecei trabalhando no restaurante do meu tio, na churrascaria lá, que é uma churrascaria, uma das mais tradicionais, fazer até um jabá aqui, né? Churrascaria Broeto. E aí eu comecei trabalhando na churrascaria Broeto, churrascaria Broeto. Então eu comecei trabalhando lá. Vamos colocar a churrascaria Broeto, agora patrocinadora do episódio de hoje. Se estiver passando em Aracruz, para lá na churrascaria Broeto, gente. Então assim, eu comecei trabalhando lá, e aí eu fui churrasqueiro, garçom, caixa, fui passando por todos os setores dentro da churrascaria. E o mais legal de tudo é que eu aprendi a lidar com pessoas ali. De aguentar a pressão, talvez da muvuca, né? O garçom sofre várias pressões. Então, assim, foi um momento muito especial para mim, o meu primeiro emprego e a minha primeira função, que era garçom. Então, foi ali que eu aprendi a conversar com as pessoas, que eu aprendi a segurar o estresse naquele momento Eu lembro que Dia das Mães, que lotava o restaurante, eu colocava um chiclete na boca e ficava mastigando para poder segurar as tensões. Então, para não ficar nervoso, porque era muita coisa.
E aí, assim, eu aprendi ali, foi os meus primeiros passos de comunicação. Eu venho de uma família muito comunicativa, né? Minha família, boa parte é descendente de italiano, então a gente fala alto, a gente... Reunião de primo, teve uma vez que a gente fez reunião de primo que tipo, a galera fala gritando. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, modéstia à parte, comunicativa, a minha família toda, assim. Mas organizar esse dom, esse perfil, começou a partir do restaurante do meu tio. Aí eu trabalhei 3 anos no restaurante do meu tio, e aí eu passei no vestibular, fui fazer administração. E aí foi um ponto interessante também, porque quando eu fui fazer administração, na verdade... Em Vitória? Não, fiz em Aracruz. Quando eu fui fazer administração, na realidade eu queria fazer medicina. Então eu queria ser médico geriatra. E aí eu perdi a data do FIES, o FIES estava começando naquela época, perdi a data do FIES, e falei, não, vou ficar um ano parado e ano que vem eu faço. Aí minha mãe falou, não, porque eu não quero você parado, quero que você faça alguma coisa. Eu falei, bicho, vou fazer administração então. Assumo, comecei a fazer administração sem vontade alguma. Tanto é que eu reprovei no primeiro período, porque reprovei por falta, porque ia pros barzinhos da frente da faculdade e tal, não queria nada com nada. No segundo período da faculdade, eu consegui um estágio lá em Aracruz, na prefeitura de Aracruz. E eu sempre falo que o meu estágio foi diferenciado, porque não foi um estágio que eu ia e ficava organizando arquivos, que eu ficava tirando xerox. Foi um estágio que realmente eu fazia coisas de administrador. Eu tive muita sorte, né? Porque encontrei pessoas que estavam dispostas a ensinar e também tive a proatividade de buscar. Eu lembro que tipo, o pessoal fechava a folha de pagamento e falava, bicho, deixa eu sentar aí com você, deixa eu aprender também esse negócio. E como estagiário, eu ia no sábado lá ajudar o pessoal a fechar a folha de pagamento. Então, eu sempre fui muito, muito proativo para essas coisas. E aí comecei a fazer... Aí, com essa questão, no segundo período, de ver o negócio na faculdade, a matéria na faculdade, no outro dia estar aplicando isso no dia a dia, começou a me despertar uma paixão pela administração. Hoje eu sou um apaixonado pela minha profissão, eu amo demais. Eu acho que o administrador ele tem um leque de opções, e para mim que sou um cara sou muito eclético, gosto um pouquinho de marketing, gosto um pouquinho de vendas, gosto um pouquinho de planejamento. Então eu acho que para o cara que é eclético na questão de profissional, a melhor coisa é a administração. Mas eu sempre disse que, eu sempre percebi isso, de que o administrador, se ele forma e não se especialista, é igual um médico que não que se forma e fica com clínico geral. Fica um clínico geral. Então, assim, o administrador é a mesma coisa, você precisa se especializar. E nesse momento eu já tinha saído da prefeitura e estava trabalhando na Imetame, e como era uma empresa de engenharia, eu falei, vou fazer alguma coisa na área de engenharia. E comecei a fazer gerenciamento de projetos. Aí eu fiz MBA em gerenciamento de projetos na FGV, e aí foi daí que comecei a vir para Vitória um pouco mais. Então fazia aqui em Murá, e voltava. Eu lembro que foi um momento muito engraçado, porque tipo, a pós era R$700 e eu ganhava 1.200 e morava em Aracruz. Aí o que eu fazia? Pagava R$700 da FGV, e o que restava eu colocava gasolina. E aí eu pegava o carro da minha mãe. Só que, tipo, não dá pra colocar muito gasolina. Eu lembro até hoje, eu botava num postinho meia boca R$30 de gasolina e não passava do 100, porque se você passa do 100, tendenciosamente o veículo começa a consumir mais. Então eu não passava de 100, cara. Eu passava a BR todinha, a BR-101 de Aracruz a Vitória, sem passar do 100 para não gastar gasolina, porque eu tinha que ir e voltar com apenas R$30 de gasolina. Então foi um período muito difícil, que eu ganhava 1.200 e pagava 700 de pós. E aí, no meio da pós que você começou a trabalhar aqui no governo do estado, ou foi após a... Não, aí o que aconteceu? Concluí a pós, continuei em Aracruz, saí da Imetame, da empresa que eu trabalhava, saí da empresa que eu trabalhava, e aí comecei a marca de camisas. Então era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que... Engraçado que a Guardian, inicialmente, eu tava na empresa, era a marca de camisa. Tava na empresa trabalhando e tinha umas mulheres conversando atrás, né? Ah, que não sei o que, que eu queria comprar uma lingerie, não sei o que. Falei, bicho, tá aí, né? Podia ter uma marca de lingerie. E a ideia da marca de lingerie era de chamar Gregório. Aí vim pra Vitória, conversei com o pessoal de uma faculdade de moda. Alguém aqui. Aprovou esse nome? Pois é, cara, olha só. Aí, masculino, cara. Nossa, nada a ver, cara, olha só. Aí beleza, vim pra Vitória, conversei, fechamos os croquis, aí começamos a pensar na produção. Aí quando chegou na produção eu vi, bicho, eu não sei nada disso. Então é muito complexo, tem vários tecidos,
o público feminino naquela época era muito exigente. Hoje a gente tem a exigência dos dois lados. O público masculino também é muito exigente. Mas naquela época a gente tinha ainda uma exigência muito maior do público feminino. Então tava difícil montar uma coleção e tal. Eu falei, bicho, quer saber de uma coisa? Ao invés de eu fazer uma marca de algo que eu não entendo muito, vou fazer de algo que eu gosto, que é de camisa. Aí comecei a camiseteria Guardian. E aí um ponto, né? Gregório, que é o sobrenome do meu avô, que é um dos meus maiores espelhos hoje, assim, o meu avô é meu ídolo, é minha inspiração, e eu sempre quis homenagear ele de alguma forma. E eu sempre quis que eu gosto muito, eu observo muito ele, então tem alguns traços que eu gostaria de ter, que eu trabalho para ter, e eu sempre quis que o que eu criasse fosse igual ao meu avô. Íntegro, trabalhador, visionário, persistente, articulador. Então eu sempre quis isso para os meus negócios. E aí eu fui descobrir que Gregório significa guardião. Aí para deixar um marketing mais legal, eu botei Guardian. Então o nome da marca é Guardian. História. Isso, o nome da marca é Guardian, em homenagem ao meu avô, que é Gregório, e é o significado do meu sobrenome. Bem, então você contou aí pra gente como que foi que você fundou a Guardian, né? Apesar do a nossa entrevista ser pra você falar do aplicativo Bikes, a gente vai contar toda a sua jornada. Né? Então você começou com a Guardian e nisso você ainda não estava no governo do estado. Não estava. A Guardian era você e mais alguém? Não, era só eu. A Guardian era só eu. Em alguns momentos eu tive algumas parcerias, tipo a gente fazia uns eventos lá. A gente fez 2 eventos lá em João Neiva, né? Que inclusive foi um outro marco. Eu conquistei uma coisa muito. Eu gosto muito de uma rádio chamada Jovem Pan. Eu gosto da história dela, né? A Jovem Pan, ela é uma rádio que se moldou através do tempo e permaneceu na história como um veículo de comunicação muito importante. Então eu tenho um apreço muito grande pela Rádio Jovem Pan. Agora é a televisão. Agora né? A rádio, online. inclusive o slogan deles agora é essa, a rádio que virou televisão. Então eu tenho um apreço muito grande, eu gosto muito da forma de ver o mundo que a Jovem Pan tem. E aí eu tive sempre essa ligação com a Jovem Pan. Então a Guardian me trouxe uma coisa bem bacana, que quando eu fiz o primeiro evento, que era a Guardian Fest, que era um evento de música eletrônica que a gente fazia lá para promover em João Neiva, para promover a marca, a gente trouxe um DJ residente da Jovem Pan. E aí, foi o meu ápice, eu realizei um sonho. Qual era o DJ? Era o DJ Paulo Pringles, cara. E tipo, foi meu auge. E aí, dei entrevista na Jovem Pan aqui de Vitória. Na balada Jovem Pan. Isso, foi no programa Happy Hour, né, que existe até hoje aqui na Jovem Pan. Então, assim, conversei com alguns locutores que eu sempre admirei muito, que é a Penélope, o próprio Serjão. Então, assim, eu tive meu momento de realização de sonho, inclusive com a Guardian, por mais que eu não tenha prosseguido com ela, mas ela me trouxe algumas realizações pessoais muito, muito interessantes, muito bacanas. E aí, tipo, nesse período eu ficava tocando a Guardian e comecei a dar aula e coordenação de curso. Dava aula para curso técnico e coordenação de curso. Nesse período eu já tinha terminado o MBA e estava lá em João Neiva, tinha apenas casado e tal, e estava lá em João Neiva. Um belo dia eu recebo um e-mail no grupo da sala do MBA dizendo que tinha uma vaga para gestor de projetos aqui no governo do estado. E aí eu me submeti a essa vaga. Fiz o processo seletivo, normal, como se fosse uma empresa. Então, parecia que você estava fazendo uma seleção para uma empresa. E isso é uma coisa que eu me orgulho muito, né? A primeira pergunta que eu te fiz foi se era carro comissionado e você exatamente, me explicou isso. E eu sou o cargo comissionado, né? Mas a forma de seleção da equipe do escritório de projetos onde eu trabalho, ela é totalmente corporativa, porque a gente precisa de pessoas capacitadas. Vou aproveitar e botar um pouco de água. A gente corta. Sem problema. Esqueci de desligar. Relaxa. E a gente precisa de pessoas capacitadas, na verdade, em toda a esfera pública, tanto na privada como na pública, você precisa ter pessoas capacitadas. E eu me orgulho muito de saber que, no meu caso e de todos os meus colegas, nós estamos lá por mérito, porque nós somos capacitados para que a gente possa atuar nessa área como gestor de projetos. Então, eu recebi esse convite, né? Eu recebi a proposta e tal, me submeti à entrevista, fiz o processo seletivo, passei e aí vim para Vitória. Nesse vir para Vitória foi desafiador também, porque eu tinha 6 meses de casado.
Ah, você tava tocando a Guardian lá de Aracruz. Isso, lá de Aracruz. Aí eu tava morando em João Neiva e eu tinha 6 meses de casado, tinha apenas casado. Só que como eu tava vindo no último ano de governo, então eu peguei. Isso. Aí eu peguei e falei com a minha esposa, olha, eu não sei como eu sou comissionado, então não sei como é que vai ser. Volta pra casa dos seus pais e eu vou pra Vitória. E aí a Jéssica voltou, minha esposa voltou pra casa dos pais e eu vim pra Vitória com 6 meses de casado. Eu lembro que dava quarta-feira, moleque, eu ficava maluco, eu queria ir embora, porque eu queria ver minha esposa, tava em lua de mel, e tinha que ir pra lá. E foi durante um ano inteiro, e foi um momento de muito aprendizado e de abrir mão de muitas coisas. Então lá eu tinha um salário confortável, e eu tive que abrir mão disso para ganhar menos aqui, para poder pegar experiência. Era um sonho morar em Vitória, era uma necessidade pegar experiência na área de gerenciamento de projeto, porque eu tinha feito o MBA, mas não tinha atuado. Porque você estava na Imetame, né? Isso. Saiu da Imetame e veio para cá. Então a Guardian você estava trabalhando em paralelo com a Imetame. Com a Imetame, exatamente. E aí eu fiquei aqui conciliando com a Guardian, conciliando com o meu trabalho no governo, e chegou um momento que veio a crise, e aí o que a gente chama de modinha, são modas que tem marca. Por exemplo, a Guardia era uma marca que vendia estilo, por exemplo. Então, não sei como é que tá hoje isso, né? Eu parei de estudar o mercado. Você vendia para o consumidor final ou você eu vendi para o consumidor final durante um tempo. Depois eu comecei fazendo boca a boca, depois passei a vender para o consumidor final. Só que para o consumidor final eu precisava ter volume. Não, eu comecei boca a boca, aí passei pro revendedor, pra loja, pra vender pra loja. Só que pra vender pra loja eu precisava de volume, coisa que eu não tinha naquela época. Você lançar uma coleção primavera-verão e uma coleção outono-inverno é caro pra caramba, bicho. Falei, bicho, não dá pra fazer assim. Aí voltei pra vender boca a boca. Mas em paralelo veio a crise, as pessoas pararam de... Mas não pensou em montar um e-commerce? Cheguei a montar, mas mesmo assim o capital era complicado. Assim, o investimento para você ter uma marca de roupa é muito grande, porque você precisa de estoque. Isso, você precisa de estoque. E mesmo se você não tiver estoque como um e-commerce, por exemplo, porque o e-commerce você pode ter uma máquina para fabricar ou fabricar em menor quantidade. Mas mesmo assim, é um negócio muito complicado, bicho. Eu admiro muito quem consegue manter uma marca. A gente tem marcas assim muito, muito bacanas aqui no estado, a própria Origens, que é uma marca que eu admiro muito, eu tenho muito orgulho dela, é uma marca capixaba que ganha... a Origens entrou no programa da Endeavor. Exato. Cara, eu tenho muito orgulho da Origens. Já conversei com alguns dos donos dele, não lembro o nome dele agora, mas eu conversei com um dos donos. O Igor e o Rafael. Eu acho que foi com o Igor que eu conversei, o Igor, exato. E, eu tenho muito orgulho deles, cara. Eles nem me conhecem, mas eu tenho muito orgulho deles. Porque eu acho que é bacana quando empresas capixabas ganham notoriedade nacional. Eles estão fazendo um trabalho muito legal. Sim, sim. As estampas deles estão muito legais. E agora que eles abriram uma loja com aquela loja do lado do Bar Lavento ali no Calma. Isso, aham. Ficou muito bem bonito. Bacana, bem bacana. E aí comecei conciliando aqui. Chegou no momento, veio a crise, veio a questão de falta de tempo. Falei, cara... Ou eu fico no governo ou eu fico com a minha marca. E naquele momento o que me dava sustento era meu trabalho no governo. Falei, não, vou parar a Guardia e vou entrar ela em stand-by. E depois acho que tinha uns 3 anos que eu estava trabalhando com ela, eu deixei a Guardia em stand-by e me dediquei ao governo. Foi isso até então. Então, aí nisso, isso foi 2016, 2015? 2016 eu vim pra cá. Aí fiquei mais um tempo com a Guardia até 2017. Aí 2017, meados de 2017, eu resolvi parar com a Guardia e tocar só o governo. E aí, vamos ao que interessa, o ápice da entrevista aqui, né? Exato. Aí vamos pro aplicativo Vibes. Vibes, exatamente. Primeiro explica o que é o aplicativo Vibes, né? Cara, o Vibes ele vem de uma dor que eu acho que é de todo capixaba, não só minha. E vem também de uma necessidade. Nesse período que eu vim pra Vitória e que a minha esposa ficava em João Neiva, no final de semana o que eu queria fazer era curtir com a minha esposa. Em Vitória, porque, cara, a Vitória é uma cidade linda, maravilhosa. Eu sempre falo, toda vez que eu saio daqui, que qual a grande vantagem de Vitória? Nós somos uma capital, toda a infraestrutura de uma capital, porém com traços de cidade do interior. Então o trânsito aqui pra gente, não sei, eu moro em Bento Ferreira, mas assim, logo que vim pra cá eu morava em Goiabeiras.
O trânsito pra mim era 1h e 10. Você vai em São Paulo, trânsito, sei lá, horário de pico é 3 horas, 2h30, 3 horas, ou até mais. Então, Vitória é uma cidade perfeita, na minha opinião. E aí, tipo, eu queria curtir com a minha esposa no final de semana. E eu não conseguia saber o que tinha pra fazer. E aí eu lembro como se fosse hoje, e não é slogan. Era um domingão de sol, um céu azul maravilhoso, e tava eu e minha esposa dentro de casa. Eu falei, bicho, eu preciso descobrir o que tem pra fazer. E mais, o problema é que você só descobre as coisas depois que elas já acontecem. Eu falei, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí veio o estalo, eu falei, bicho, tem que ter alguma coisa que conecta o que tem pra fazer de acordo com o que você gosta de fazer. Daí surgiu o Vibes. Uma característica de Vitória é que as pessoas são bem fechadas, né? Quando você vem ainda mais quando você é do interior, eu escuto muita gente falar que é do interior, vem pra capital, aí chega aqui e não consegue fazer amizade. Geralmente as amizades de quem vem do interior são as pessoas do interior, que diz que as pessoas da capital são fechadas. Uma vez me falaram isso, eu comecei a reparar, e eu me vi nessa situação, porque eu não dou abertura pra quem é de fora, tipo, eu comecei a me sentir um pouco mal por isso. Mas... E os eventos são organizados mesmo que pelo mesmo ciclo, né? Sim, você tá no ciclo de amizade, aí você fica sabendo a festa que vai ter, o rock que a gente fala, né? Ou então programação interessante, tipo, não tem uma divulgação mesmo muito pesada, assim, é mais o boca a boca que você fica sabendo o que é bom, né? Acredito que você deve ter passado isso, chegou aqui em Vitória, sim, tá conhecendo pouca gente. Exato, e a gente ficava muito fechado, porque a gente morou no centro, e meu escritório ficava no centro, e a gente morava no centro, então a gente ficava só naquele mundinho ali do centro. O centro por si só já tem muitas coisas legais, né? Tipo, tinha roda de boteco quando a gente morava lá, roda de samba, no sábado de manhã tinha feirinha, me amarrava. Então, programação legal agora, tem o Grapino. Tinha o Doca que fechou, isso, né? Tem a Gama Rosa, cara, a Gama Rosa é sensacional, tem o Doca, tem o Casa de Bamba, tem o Cousa Café, Editora Café, você tem uma cafeteria lá na Gama Rosa, que é editora e café. Você tem 2 cafés no centro de Vitória. Você tem o Cousa e tem o Big Ben Café, que fica de frente pro Sesc Glória. Então, assim, são várias experiências interessantes que você tem em Vitória. E aí eu passei a descobrir isso sozinho. E, cara, eu quero compartilhar isso com as outras pessoas. E daí surgiu a ideia do Vibes, que inicialmente era Partiu, o nome do aplicativo. Era Partiu. Então a gente... Só Vibes é V-I-B-E-Z, né? Vibes de vibrações. Vibes. Tá, porque o logo do Vibes é um Vzinho assim, eu achei que era um Z, fazia o não, é um Vzinho de vibes de vibrações mesmo. Porque é isso que Vitória traz, né, cara? Vibrações. É isso que momentos e lugares proporcionam para as pessoas, né? Vibrações. E é uma coisa interessante porque o Vibes, ele pergunta para você qual é a Vibes do dia. Porque às vezes você tá numa Vibes mais cult, sei lá, quero ver um espetáculo. Ou às vezes você tá numa vibes mais social, quero sentar numa mesa de bar e tomar uma gelada, comer um petisco, tomar um suco, sei lá, depende da pessoa. Ou eu tô numa vibes baladeiro, quero sair pra dançar hoje. E o Vibes, ele te traz a vibração, ele oferece pra você a vibração do dia, coisas pra você fazer de acordo com a sua vibração do dia, né? Antes de conversar com você, né, tem que fazer uma pesquisa a fundo sobre quem é você, o que você fez. E óbvio que eu baixei o aplicativo, né, dei uma navegada nele. E a primeira coisa, né, você baixa o Vibes, aí qual é a sua vibe? Você pode selecionar lá, ou todas, ou só 3 vibes. Isso. Se não me engano, eu selecionei praieiro, do rock e de DJ, né? Tem uma ligada à música eletrônica. Tem o Roots, dessa parte tem o baladeiro. Baladeiro. Isso, baladeiro, tem o Roots, tem o... São 11 vibes hoje. Roots eu não embarquei muito não, porque eu não sou muito chegado em Polônia. Mas tem vários, tem o Black, tem o LGBT, tem o social, tem o família. Então você tem... e o mais legal de tudo, porque essas 11 vibes hoje que a gente tem dentro do aplicativo são pessoas que a gente chegou e falou, cara, o que você gosta de fazer no final de semana? Eu gosto de sair pra tomar uma gelada. E o que você gosta quando você chega nesse lugar? Eu gosto de que tenha rodízios, gosto que tenham petiscos, eu não vou em um lugar que eu tenho que pagar mais de R$100, ou eu não vou em lugar que não aceita cartão de crédito. E aí, todas essas informações, elas foram transformadas em informações dentro do Vibes. Então, por exemplo,
quando o cara marca vibes baladeiro, por exemplo, dentro das opções de balada que você tem ali dentro, ele tem informações que o baladeiro quer saber. Tipo, o baladeiro, se o cara for universitário, ele vai querer saber o preço médio de quanto ele vai gastar ali. Ou de quais são as formas de pagamento. Se aceita PicPay, se aceita outros cartões de crédito. Ou se o cara vai pela vibes família, ele vai querer saber, por exemplo, se o cara tem filhos. Ele não vai num restaurante que não tem um playground, por exemplo, né, um espaço kids. E lá no Vibes você vai saber se aquele lugar que você está pensando ir, ele tem espaço kids, por exemplo. Então a gente, no primeiro momento, essas vibes foram personas, né, que a gente chama. A gente identificou uma pessoa ali naquela vibes e começou a perguntar a essa pessoa quais são as informações que ela gostaria de saber. E aí transformamos essas informações e trouxemos para o Vibes. Então a pessoa sabe todas as informações que ele precisa saber para decidir se vai ou não dentro do Vibes. Mas antes disso, uma coisa importante do Vibes... Peraí, só interromper um pouquinho. Agora que a gente já entrou na parte do Vibes, vamos fazer um intervalo aqui. Vai tocar a vinheta aí dos nossos patrocinadores e a gente retorna daqui a pouco. Sai daí não! Voltamos aqui, né, para o segundo bloco e o Gregório estava falando das personas. Então dá uma continuidade, né, que você falou, são 13 personas. Hoje a gente está com 11 personas dentro 11 vibes, né, diferentes lá dentro do aplicativo. E a gente, por exemplo... Você, só uma dúvida, eu acho que provavelmente deve ter sido isso, mas vamos perguntar, né, você aplicou os princípios de marketing, de criação de personas, definiu qual é essa persona para fazer a definição disso para o app Vibes, ou te veio na telha, vou criar tais públicos segmentados? Como que funciona esse processo? Foi um processo de observação empírico, né, de certa forma, porque a minha formação é administração e especialização em gestão de projetos. Eu entendo de turismo no que se refere a consumo. Então assim, eu adoro viajar, gosto muito de viajar. Então eu comecei a perceber quais eram os tipos de pessoas que consumiam turismo. Então tem e lazer, né? Porque o Vibes não é um aplicativo só de turismo, né? É lazer e turismo. Então quais são o tipo de pessoas que consomem lazer e turismo aqui na nossa região, por exemplo? Aí comecei a ler alguns boletins de turismo do próprio Ministério do Turismo. O governo do estado, ele tem uns relatórios de turismo aqui também, que são bem legais. Isso você entra no site da Setur e tem lá Observatório do Turismo, que é muito bacana. Então são dados que estão disponíveis para qualquer um. Então eu comecei a estudar um pouquinho para ver o perfil das pessoas que visitam o Espírito Santo e perfil das pessoas que consomem lazer e turismo no Espírito Santo. Então, obviamente, eu tive que buscar conhecimento na literatura para que eu pudesse, e com os materiais que estavam disponíveis, né, os artigos, relatórios do Ministério do Turismo, relatório do Observatório do Turismo aqui do Estado, para poder entender um pouquinho mais como se comporta o turista. Então eu tive que estudar, e aí foi a partir desse conhecimento que eu fui começando a identificar quem era quem, e aí depois que eu identifiquei quem era quem, comecei a fazer as perguntas e as entrevistas. Então, por exemplo, o Família é uma prima minha, que a gente foi lá e perguntou. Eu não lembro, o Turistando, que é uma outra vibes que a gente tem lá, sou eu. Eu gosto muito de conhecer lugares novos, de tirar fotos de ambientes históricos, essas coisas todas. Então eu comecei a analisar quais são as perguntas e o que me faz ir em lugares como esse. O praieiro é minha esposa, ela ama praia, então a gente foi perguntar a ela. Então assim, o baladeiro é um amigo meu. Ela gosta de praia, mas ela não tá te levando na praia não, você tá mais branco que eu. Mas então, ela gosta de praia e eu não. Eu aprendi a gostar um pouquinho de praia agora com ela, mas mesmo assim eu não tenho paciência, não. Tem praia boa. Tem, pô, Mar Azul, Quixiri, Barra do Riacho, são praias bem legais. Então, foi com base no material bibliográfico. Eu acho que é um bom começo, entendeu? Você buscar a literatura, né? Bom, então você já explicou de onde veio a ideia do aplicativo Vibes, né? Qual foi a sua dor para criar ele. E sua primeira ideia, você quis fazer um MVP, já vou criar um aplicativo, ou você fez algum teste antes? Isso foi muito bacana, foi até desastroso, eu diria, né? Mas foi um desastre importante na minha jornada. Por quê? A gente foi lançado um concurso aqui no estado, de que você submetia o seu projeto
E aí se você passasse em todas as etapas, você recebia um aporte para executar esse projeto. Era até o Sinapse da Inovação. Submeteu o nosso projeto. Pelo FIES? FIES não. Não. De que dá a bolsa de graduação? Não era. É o Sinapse da Inovação que foi promovido foi em parceria com a FAPES e tal. FAPES, eu queria falar FAPES. Então eu submeti o projeto. E aí, o nosso projeto, o Vibes, foi o projeto mais votado pelo público na área de tecnologia da informação. Foi o mais votado. E mesmo assim a gente não foi aprovado. E aí eu falei, pô, cara, tudo bem, não fomos aprovados, ok, mas tem uma coisa empírica aí, que é o fato das pessoas terem votado na época Partiu para ser como o aplicativo, a ideia mais votada na área de TIC. Falei, pô, tem alguma coisa aí. E aí na correria, na ânsia de querer tirar o projeto do papel, um colega meu, um amigo meu, inclusive da pós, me indicou um programador. A gente fez um trabalho enorme, sei lá, a gente gastou pelo menos um ano, no mínimo, foi um ano procurando programador. Admiro muito o trabalho do programador, eu acho que são pessoas que vão ditar muito, já ditam muito do nosso presente e futuro, mas dos que eu conversei, em sua maioria, eram caras um pouco metidos, digamos assim. E aí eu não consegui encontrar um programador que conseguisse enxergar o que eu enxergava no Vibes. E a gente gastou um ano para poder conseguir um programador. Um belo dia, um colega meu do MBA me indicou um programador. E na ânsia de fechar, de começar a sair logo, já diz, a pressa é inimiga da perfeição. Eu acho que as coisas têm que ter agilidade, mas tem que ter chão firme. Se você tiver agilidade, mas não tiver chão firme, você acaba se dando mal, como no primeiro momento eu me dei. E aí assim, ele indicou, conversando com esse cara, botamos ele na mesa e ele falou tudo o que a gente queria ouvir. O cara falou tudo que a gente queria ouvir, saí apaixonado pelo camarada, falei, bicho, é esse cara que eu quero que construa o Vibes. E você checou os antecedentes dele? Se ele já tinha feito os aplicativos anteriores? Não fiz isso, cara, não fiz isso. Erro de principiante, de um cara já da área de projeto e tal, dei uma vacilada legal. Mas existe um momento, tudo bem, eu agradeço por ter tido aquela experiência naquele momento, porque foi muito melhor eu ter essa questão no início do que ter agora, porque agora eu tenho uma experiência muito bacana e a segunda contratação de construção já agora do Vibes, ele foi muito tranquila. Eu tive uma percepção de gerenciamento muito boa e que, tipo, eu quero mostrar para as outras pessoas, eu quero compartilhar isso com as outras pessoas de que maneira você pode contratar isso. Mas, assim, não tinha conhecimento em programação, contratei o camarada me conquistou, falei, bicho, é esse cara que eu quero, ele é bom, gostei, foi indicação de um amigo meu, então eu acabei não checando os antecedentes porque era um amigo meu de confiança, falei, beleza, então vamos lá. Fechamos um contrato e começamos. E dividimos a execução do projeto em 3 partes. Na primeira parte, era a parte de programação. Então é uma parte que você não vê. Quando e fizemos os pagamentos, tudo certinho, fazíamos reuniões de status report toda semana, toda segunda-feira, fazíamos via Skype, reunião para ele reportar o que ele está fazendo e tal, beleza. Quando chegou na parte de fazer a carcaça, né, do aplicativo, que a gente começou a precisar interagir, foi aí que a gente descobriu a fragilidade do camarada, de que ele realmente não sabia sequer o que ele estava fazendo. E aí ele começou a dar algumas respostas que não faziam sentido, e toda vez que ele ia transferir o aplicativo para a gente poder testar, dava errado, o computador não funcionava, a internet cheia das desculpinhas. Aí eu comecei a falar, bicho, tem alguma coisa errada. Comecei a estudar. E aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a identificar que muitas das coisas que ele falava não batiam com o que era real. E aí eu comecei a confrontar. Falei, cara, mas você falou que isso não dá pra fazer, mas eu tô lendo aqui que isso dá pra fazer. A literatura tá dizendo isso. Como que a literatura diz que pode e você tá dizendo que não pode? Tô lendo vários blogs aqui de programação e todos eles estão dizendo tudo o contrário. Ou seja, descobrimos que o cara não sabia nada, mas mesmo assim já tinha levado um prejuízo já bacana, tirei dinheiro do meu próprio bolso para poder arcar com os custos, e aí descobrimos que o cara não sabia nada. Chegou um momento que a situação estava tão drástica, que eu falei assim, bicho, quer saber de uma coisa? Vai ser feliz, tá bom? Beleza, lá, fica com o dinheiro, vai tudo bem, tal, tranquilo.
foi minha primeira baixa. Eu falei, bicho... Um dos maiores desafios hoje de qualquer startup ou empreendimento que envolva tecnologia é você casar com uma pessoa que faça a sua parte de programação, desenvolvimento em geral. Sim, desenvolvedor ainda mais aqui em Vitória, bem escasso. Você tem que abraçar o cara com força e colocar pra dentro. Quando você achar, você tem que colocar pra dentro da sua empresa, né? Pelo menos minha visão é essa. Sim, claro. E foi isso, aí foi a primeira baixa. Depois a gente fiquei um tempo pensando, refletindo, e engraçado que nessa época eu todo ano eu faço o meu plano estratégico do ano, pessoal. E aí eu escolho 5 coisas, inclusive eu falei isso no meu canal, 5 projetos que eu vou executar no ano. Porque não adianta você querer fazer um monte de projeto também, você não consegue. Então escolhe 5. Eu escolho 5. E um dos meus projetos era tirar o aplicativo do papel. Final do ano. Final do ano passado. 2018, isso, 2018. Final de 2018, já bem triste, esse projeto eu não ia tirar do papel. Aí um seguidor meu do canal pediu pra fazer uma videoconferência comigo. Que ele queria pedir uma opinião e tal, e comecei a conversar com ele e tal. Aí ele falou sobre o projeto dele, que eu vi que tinha uma aderência com o projeto do aplicativo. Troquei uma ideia com ele e falei, cara, você não quer fazer em parceria comigo não? Aí ele falou assim, Gregório, eu não posso, tô com muita coisa, se eu pegar eu vou acabar te decepcionando. Mas conheço esse seguidor até de São Paulo, falei, conheço um cara aí no Espírito Santo, em Vitória, que pode te ajudar. E aí fui conversar com esse camarada, conversei com ele trabalha numa grande startup, uma grande empresa aqui do estado. E aí ele falou, bicho, vamos lá, vamos conversar e tal. Só que aí quando eu fui contratar ele, eu já contratei da maneira diferente. Eu fiz um contrato por pacotes. Então assim, eu não efetuava nenhum pagamento. A gente construiu toda a estrutura, né? Ele falou, vou fazer isso primeiro, vou fazer aquilo primeiro, vou fazer aquilo primeiro. Eu falei, beleza, como é que eu vou medir essa entrega? Eu falei, aqui eu consigo fazer isso pra você, aqui você vai conseguir ver isso. Então eu consegui definir pacotes de entrega e quais entregas. A partir de toda entrega que ele fazia, eu testava, validava e só aí fazia o pagamento. E foi um processo muito legal. O que eu levei 3 anos para tentar tirar do papel e não conseguir, e ainda levar um prejuízo na época foi R$3.500, R$3.600, eu consegui tirar do papel em 3 meses. O Vibes, ele saiu do papel em 3 meses. Então assim, mas por quê? Porque eu aprendi com os meus erros e consegui mudar. E assim, não basta você aprender, você precisa executar diferente da maneira que você pensou da última vez e com os erros que você fez anteriormente. Então eu reajustei tudo, depois você vai mostrar, tem todo um planejamento estratégico na minha parelha aqui, passo a passo do que eu ia fazer. E aí o que eu levei 3 anos e não consegui fazer, eu consegui fazer em 3 meses, mas com um olhar de lições aprendidas. Peguei tudo que eu tinha errado e fiz diferente. E aí o Vibe saiu em 3 meses. Março, abril? Na verdade, aí teve um outro erro. Nossa, esse erro eu assim, recomendo a todos vocês. Não comecem a programação de um aplicativo pelo iOS. Não façam isso. Não façam isso, porque 80% dos usuários são Android. Exatamente, 80% dos usuários são Android. Eu tirei esses dias, a gente marcou, né? Então fui olhar como é que estavam os meus usuários. Então, 80% dos meus usuários são... Só porque você tem um iPhone, você quis fazer iOS. Exato. Então, assim, não comecem. Primeiro, a Apple me fez chorar também. Cara, eu já sou chorão com a André, mas teve um dia que... O que aconteceu? A gente começou... Tudo bem, foi uma oportunidade daquele momento, porque a pessoa que começou a fazer a programação do Vibes era uma pessoa muito comprometida. Então, assim, ele realmente... abraçou o projeto e você via, por mais que ele foi contratado para aquilo, ele tinha um olhar de dono. Inclusive, uma estratégia que a gente adotou no Vibes era de trazer o Vibes como algo funcional e não bonito. Claro que a gente não ia fazer nada relaxado. Inclusive, o layout do Vibes é muito harmonioso, tudo isso. Mas o nosso foco era trazer para a sociedade, para o usuário, algo funcional. Mas mesmo assim, ele foi cauteloso em construir o layout do aplicativo. Então, assim, ele foi um excelente profissional. Foi bom ter começado com ele, mas o fato de ser programador iOS me trouxe algumas dores de cabeça. Uma das dores de cabeça foi o fato de que, por mais que você compre a loja da Apple no Apple Store, você não é garantia de que você vai colocar o aplicativo lá dentro. Então assim, a gente fez toda uma programação
né? Você paga uma licença anual. Você paga uma licença anual que relativamente não é barato para você que está começando $100. agora. Exatamente, não é relativamente. Dólar no preço. Isso, eu acho que quando eu comprei, o dólar tava R$3,50, R$3,70. Tava nesse valor aí. Então tava caro, bicho. Pra você que tá começando, tá tirando tudo do bolso, né? A Apple é bem restrita na total, do aplicativo. Total. Então assim, fizemos, e a ideia é de lançar o aplicativo no carnaval. Então já tinham levantado os bloquinhos de rua, tudo. E aí um belo dia, finalizamos o aplicativo, fomos submeter à Apple. A Apple recusou o aplicativo. E aí você vai conversar com eles. É igual para quem já tirou visto americano. Quando você vai lá tirar o visto americano, se o cara nega, você não tem. Ele não diz nada. Por quê? Com a Apple foi mais ou menos assim. Você diz, aí eles falam, olha, você está no caminho certo. Mas nós da Apple achamos que os nossos clientes não estarão altamente atendidos com o seu aplicativo. Ora, como que não estarão atendidos com o aplicativo se nem existe o aplicativo? Mas você conseguiu publicação? Não, então, aí beleza. Adiamos, fizemos os ajustes que eles tendenciaram e fizemos toda a reformulação. Então a gente lançou o Vibes no dia 19 de junho de 2019. Já quase 3 meses depois que a gente tinha programado, que era em março. O carnaval foi em março, né? Em março. E aí lançamos. Aí beleza, fizemos todos os ajustes. Submetemos mais uma vez para a Apple. A Apple foi e recusou, mesmo fazendo todos os ajustes. Aí tentei ligar, conversar, tal, nada. Cara, eu lembro que aquele dia eu falei com a mulher, mas poxa, como que vocês podem afirmar que o aplicativo não atende uma demanda, sendo que eu tenho todo um processo. Quem tá direto com o público que eu quero atender sou eu, não são vocês. Então não tem como vocês afirmar. Não, mas a empresa não é filantrópica, é porque a gente é um negócio, não sei o quê. Falei, beleza, ok. Aí peguei e vim, cara, eu lembro, eu entrei no quarto, eu chorei pra caramba, velho. Eu chorei muito. Porque parecia que eu tinha, sei lá, queria passar muito num vestibular e não consegui. Assim, nossa, eu lembro. E aí eu fui pra esquecer, fui no cinema, fui pro cinema com a minha esposa e tal. E eu lembro que tava assistindo um filme, acho que era até Aladdin. E aí veio uma mensagem no Apple Watch. Tava escuro, tal, eu olhei assim, aí tava dando boas-vindas pelo aplicativo entrado. Aí o que aconteceu? O meu programador fez uma defesa técnica, mandou, e aí eles aprovaram. E eu tava dentro do cinema. Cara, quando eu li aquela mensagem, a minha vontade... E tava assim, no finalzinho do filme, a galera já tava meio dispersa. E eu comecei a chorar muito, porque parecia que eu tinha passado no vestibular. Porque, finalmente, depois de 3 anos, era a concretização de um trabalho árduo, cara. Porque eu trabalhei muito pra isso. Estudei muito, fiquei muito tempo virando noite, estudando, lendo, perguntando às pessoas. Dinheiro que eu, assim... sério. E o negócio é que só a publicação do aplicativo tava só começando, exato, né? Cara. Tava muito mais pepino pra vir pela frente. Exato. Então, cara, eu fiquei assim... Aí comecei a chorar no cinema, acho que a galera começou a achar que eu tava chorando por causa do filme, que era no finalzinho do filme, mas não, era por conta da aprovação da Apple. E aí, depois da aprovação da Apple, a gente também fez a programação pro Android. Hoje o aplicativo, a gente lançou os dois juntos. Android e Apple saiu junto. E o cara que também programou o Android, sensacional, um cara muito bom. Os dois trabalham na mesma empresa e os dois trabalham de forma articulada. Então, assim, eu tive muita sorte, cara. Tive muita sorte, agradeço muito a Deus. E agradeço muito esses dois camaradas. Eles foram realmente sensacionais comigo. Foram caras que enxergaram um potencial. Foram pagos, mas eles tiveram um olhar de dono, entendeu? Mas por mais que você tenha a formação de gerenciamento de projetos, você tem que ter experiência na área de tecnologia, saber o básico das linguagens de programação, entender um pouco das línguas que existem, de como fazer programação em si, né? Exato. E isso foi interessante. No seu caso, você pagou para aprender, né? Exatamente. Paguei um preço alto, cara. Paguei um preço alto para poder aprender. Mas foi graças a isso que a minha condução com esses dois outros programadores foi muito mais tranquila, foi muito mais efetiva. E como eu te disse, o que eu em 3 anos não consegui tirar, em 3 meses eu consegui fazer. Com uma abordagem totalmente diferente. Bom, aí em junho entrou... Junho, né? Junho. 19 de junho. 19, achei que era 15. 15 de junho entrou o Vibes no ar. Isso. E aí, explica pra gente como que funciona a monetização do Vibes, né? Uhum. Pelo que eu entendo, o Vibes tem 2 pontas. Tem. As pessoas que querem procurar dos estabelecimentos, usuário, dos passeios,
E os clientes. Os seus clientes, né, que são os estabelecimentos, as atrações turísticas, querem se cadastrar no aplicativo. Exatamente. Como que é feito isso? É aberto, eu tenho um restaurante ou um bar, eu posso chegar lá e cadastrar. Isso é aberto, eu posso cadastrar e você me aprova depois, ou só por meio seu relato, sua experiência, que você aprova ele, põe pra dentro? Como que tá funcionando isso hoje? Olha, isso é até um diferencial do Vibes, porque assim, todos os lugares que estão lá, eu visitei. Todos os lugares. Então, já teve, e toda vez que eu vou num lugar novo, eu levo um folderzinho do Vibes, né? Pra entregar pro gerente, pra entregar pro dono, né? E assim, já teve lugar que eu fui, levei o folder, mas não entreguei. Porque o atendimento não era legal, porque a comida não estava bacana. Você era uma pessoa que você não queria que... Exatamente. A gente tem essa preocupação de oferecer para o usuário aquilo que realmente que eu vou. Então, assim, tem alguns restaurantes que eu levo a minha família, minha família do interior do estado, que vem nos visitar, e eu levo eles lá. Tem estabelecimentos que eu frequento diariamente, semanalmente. Uma vez por semana eu vou lá. Então, assim, é o que eu quero com o meu usuário, né? Eu quero que ele vá em lugares interessantes. Então, assim, o Vibes, nós atendemos dois públicos. Nós temos o usuário, que é quem usa o Vibes, quem interage com o Vibes, quem identifica as coisas para fazer. É você que acorda de manhã, ou é você que está às 6:30 da tarde e tá puto da vida, teve um dia ruim e quer descobrir um lugar novo, quer ir num lugar novo. E tem o nosso cliente, que é quem anuncia dentro do aplicativo. Então, essas pessoas que anunciam dentro do aplicativo, elas passam por um processo de aprovação. Então, para eu entrar no estabelecimento, o meu estabelecimento está cadastrado dentro do aplicativo, eu já tenho que ser um cliente do Vibes? É preciso pagar alguma taxa? Ou esse, não, aí o que acontece? Por exemplo, você passa por uma pré-seleção, então você é dono do restaurante. Então a gente vai lá, vê o seu restaurante, come como um cliente normal. Se tudo for se enquadrar nos padrões de qualidade, que a gente entende que seja o padrão de qualidade, você está apto a entrar dentro do Vibes. E aí, a partir do momento que você está apto a entrar dentro do Vibes, você paga uma taxa para instalar. O nosso pacote, são dois pacotes que a gente tem. O pacote, todos os dois são anuais, mas tem o Year normal e tem o Year Master. E aí tem alguns serviços diferentes. Mas dentro desses serviços que a gente oferece, é você estar dentro do aplicativo, né? O estabelecimento de lazer ou turismo, de estar dentro do aplicativo. Então lá a gente vai fazer todas as suas informações, forma de pagamento, uma breve descrição sobre o seu estabelecimento, como chegar, você pode traçar a sua rota dentro do aplicativo. Eu vi que dá para você ir pelo Uber no isso, aplicativo. Estamos negociando isso, vai ficar um negócio mais capixaba. Mas tem um botãozinho lá. Tem. Hoje é o Uber, mas a gente está negociando um negócio aí, em breve teremos... Então, já imagino já que temos pode novidades, ser. Mas você pode traçar, você pode convidar uma pessoa para recebi um negócio bacana, quero ir em tal lugar, mas não quero ir sozinho, então você pode convidar. Então assim, o cliente, que é o proprietário, o empreendedor de lazer e turismo, ele assim que ele for aprovado para entrar dentro do Vibes, ele entra e paga uma taxa anual para poder ter o serviço do Vibes. Então, estar lá dentro do Vibes, encaminhar pushes, né? Porque qual é a grande vantagem também? Outro diferencial do aplicativo. Legal, o estabelecimento tem um Instagram. Muito bom, sensacional. O Instagram é de suma importância. Redes sociais, no geral, são de suma importância. Mas se a gente for analisar, o Instagram, ele é uma vitrine. Então, você tem uma interação, mas uma interação um pouco mais mecânica dentro com o seu cliente. Já no Vibes não. Quando o usuário ele entra dentro do Vibes, ele escolhe qual é a vibe do dia dele. A partir daí o aplicativo começa a mostrar o que tem para fazer de acordo com a sua vibes do dia. Então, o Antônio ele vai receber dicas de turismo e lazer de coisas que você gosta de consumir. Hoje eu tô na vibes de baladeiro, quero dançar. Então o Vibes vai te oferecer coisas para você dançar. Hoje eu tô a fim de tomar uma gelada. Então o Vibes vai oferecer coisas para você tomar uma gelada. Sim. Então o serviço pro cliente está dentro do Vibes cliente, e os pushes que são encaminhados, são direcionados. Aí os pushes você já vende o pacote para o cliente? Já vende o pacote. Com os pushes determinados. Isso, exatamente. Aí se o cliente quiser um pushes a mais, ele compra mais. E o usuário do aplicativo não paga nada. O usuário é o beneficiado, né? Então assim, o usuário, o que acontece? O Vibes hoje, ele
É até um princípio do Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele falou algumas vezes isso, né? De que o cliente só consome aquilo que ele sabe que existe. A partir do momento que você não sabe que existe, você não consome. E o Vibes pegou um pouco desse princípio. Então, assim, você como usuário, às vezes o cara não tem saco para entrar no Google e digitar o que fazer, ou para ir lá no TripAdvisor para poder começar a pesquisar o que tem para fazer. Então o Vibes ele faz esse trabalho para você. Ele pesquisa o que tem para fazer de acordo com o seu perfil. Então você passa a receber notificações de coisas que você tem para fazer e que você gosta, sem que você precise procurar. Então o Vibes ele se adequa ao seu perfil. E aí você passa a ter insights de lazer e turismo durante o seu dia, sem precisar pesquisar sobre eles. Tá, perguntei para você a respeito dos clientes, então você deixou bem claro, né? Eles pagam uma anuidade, se eles quiserem comprar mais pushs. Então a receita de vocês hoje do aplicativo é basicamente a anuidade dos clientes. Né? Exatamente. Vende alguns planos extras se eles quiserem mais notificações. No lado do usuário, eles cadastrando no aplicativo, ele recebe informação dos programas de acordo com a balada que ele gosta, né? Com rock lá. As coisas, porque não é só balada, né? Não é só balada. Restaurantes também. Restaurante, praia, tem coisas gratuitas. Tipo, a gente focou muito nisso. Então, assim, tem o que é pago e tem o que é gratuito também. Então, assim, você recebe a programação do Sesc Glória. Bom, você pode receber uma notificação do Sesc Glória. Exatamente. Se você marcou lá a Vibes Cult, você vai receber notificação do Sesc Glória. E uma coisa que eu passei a saber só depois que eu comecei o Vibes é de que o Sesc Glória tem espetáculos 0800. Tem sessão de cinema 0800. Você sabia que o que hoje está fechado, o Teatro Carlos Gomes, é uma pena. Exato. Mas ele tinha uma programação que era quase toda cultural e gratuita. Uns 2 anos atrás que estava aberto. Mas não tinha divulgação nenhuma. Exato. Aí você chega lá, é de graça, só que ninguém sabia. Não dava ninguém. Ninguém sabia. O Palácio Anchieta, ele tem visita guiada por todo o Palácio Anchieta. E ninguém sabe. Esses dias a gente foi no Parque Gruta da Onça, que tá nos Vibes também. E aí, eu nunca fui lá, não, vergonha. Eu moro em Vitória, tenho 29 anos, eu sempre morei em Vitória, eu nunca fui no Parque Gruta da Onça. São 3 anos que eu morei no centro de Vitória e também nunca tinha ido. Eu fui no Parque Gruta da Onça, que tá no Vibes. Só ir até no início do centro. Exato, aqui, né? Exato. E é maravilhoso, cara. É lindo. Você tem pequenas cascatas de águas que correm numa trilha. É romântico até. Então, assim, o Vibes ele tem essa questão de oferecer também pro usuário o que é gratuito. E é uma coisa bem legal, porque assim, é sempre o que eu ouço. Cara, eu não sabia que tinha esse negócio aqui em Vitória. Eu não sabia que tinha essa coisa pra ir em Vitória. Porque a gente fica muito focado no Convento da Penha, que é muito lindo, mas, tipo, todo mundo já foi pelo menos umas 3 vezes no Convento da Penha. Te falar que eu tenho amigos daqui que nunca foram. Nunca foram, né? Mas a gente fica muito focado nesses ícones turísticos e esquece de outras coisas muito interessantes que tem em Vitória. Então essa é a proposta do Vibes pro usuário, de mostrar o que tem pra fazer, coisas que você gosta muito de fazer e que você jamais imaginou que tinha aqui em Vitória. E às vezes você tá sem ideia mesmo, e você tá sem saco, como eu disse, de pesquisar. Então o Vibes te mostra de forma inteligente, um algoritmo que te mostra o que tem pra fazer de acordo com o que você gosta. Uma outra pergunta. Vibes tem um princípio um pouco parecido com o Yelp. Yelp, que é um aplicativo americano que faz avaliação de restaurantes. Tem também o TripAdvisor, que é muito famoso. Eu, por exemplo, quando estou viajando, se eu quero procurar um restaurante bom para comer, TripAdvisor. TripAdvisor eu sei que ele é uma garantia que o restaurante é bom pela avaliação dos usuários. Então você tem algum pensamento em abrir o Vibes para que as pessoas possam fazer as suas próprias avaliações? Ou você pretende deixar ele por enquanto fechado, só passar pelo crivo do aplicativo? Como que é o seu pensamento a respeito disso? Hoje a pessoa já pode fazer isso dentro do Vibes. Você pode avaliar os lugares que você vão de duas formas. De duas formas. Você pode deixar o seu comentário sobre o local. Então tem o quadro de comentários sobre aquele local. Fica aberto para todo mundo. Só que você precisa estar logado, porque você pode entrar no Vibes como usuário convidado, por exemplo, né? Tem lá... anônimo, né? Anônimo, esse usuário é anônimo. Então você não consegue fazer isso, porque até política de segurança. TripAdvisor é a mesma coisa. Então assim, você já pode fazer, inclusive a gente reporta isso até para os nossos clientes, você recebeu esses feedbacks, isso aqui e tal, então a gente acaba reportando isso para os nossos clientes, e você pode deixar a sua Vibes.
Então, quando você for no lugar e você gostar, não sou bom pra escrever, mas quero deixar que eu gostei daquele lugar. Você clica e deixa a sua vibes lá dentro, que é o que se refere ao curtir, por exemplo, né? Você deixa a sua vibes no lugar. Então, o usuário ele pode fazer essas duas avaliações. Através de comentários, tem um painel de comentários sobre o local e tem a vibes também. Então, o vibes que é o like, né? Exato, você deixa a sua vibes. E uma coisa muito interessante é que a gente, apesar de ter esses aplicativos lá do TripAdvisor, que assim, inclusive nesse período eu fui olhar minha concorrência também, né? Por exemplo, o Vibes ele é muito mais lapidado para a região. Então assim, o que está lá são as informações regionalizadas. Diferente, por exemplo, do TripAdvisor, que você pode ir lá e colocar as coisas que você quiser, tudo certinho. E o que acontece? Por exemplo, teve um momento que eu fui digitar lá no TripAdvisor e fazer a mesma pergunta que a gente faz pro Vibes. O que tem pra fazer hoje? E eu falei, o que fazer em Vitória hoje? E aí, visita ao Mosteiro Zen Budista. Mas, pô, o Mosteiro Zen Budista fica em Ibiraçu. Eu ia falar que você achou o Mateus. Saiu daqui, lá em Ibiraçu, cara, tá mais de 90 quilômetros daqui. Então, assim, não é uma informação precisa. O Vibes, ele traz uma informação precisa porque existem pessoas que estão ali validando todas aquelas informações. Esse é o primeiro ponto. E eu vejo como o meu grande concorrente nem é o TripAdvisor, é o iFood. Na minha opinião, o meu concorrente hoje é o iFood. Por quê? Porque o Vibes, ele promove aquilo que o iFood o contrário do iFood, porque o iFood ele faz com que as pessoas ficarem em casa. O Vibes ele faz com que as pessoas saiam de casa. Então, o meu concorrente, hoje eu falo que o meu concorrente principal é o iFood, porque eu estou totalmente contramão dele. Eu tô promovendo que as pessoas saiam de casa e descubram o mundo, vivam momentos, conheçam pessoas. Já o iFood ele tá fazendo com que a pessoa fique dentro de casa. Então hoje eu acho que é o meu concorrente ali. Pretenciosismo da minha parte, né? Mas... Aí vamos mudar um pouco agora e pro lado comercial. Você contou um pouco o desafio que você teve com a área tecnológica. Eu queria saber como que você tem encarado agora a parte comercial, porque você tá com o aplicativo já pronto, funcionando. E agora você quer crescer, né? Claro, você quer colocar o usuário para dentro e quer colocar os clientes que são os estabelecimentos, né? Em paralelo você tem um emprego. Sim. Como que você tem lidado para conseguir fazer essa parte comercial, né? Você chegar no estabelecimento, conseguir apresentar, marcar reunião com o cliente, mostrar o que é o aplicativo. Isso não é um processo rápido isso. Isso, nem fácil. Demorado, nem fácil. Eu tenho algumas coisas que eu comecei. Acho que o tempo... Se você está fazendo sozinho ou você tem alguém te ajudando, uma equipe, ou tá só... Eu costumo dizer que a equipe é o Luiz, Fernando, o Gregório e o Nascimento, né? Com a ajuda da minha esposa, que ela me ajuda bastante, né? Então, assim, hoje eu estou inteiramente sozinho no Vibes. Tenho um apoio fundamental da minha sócia, que eu falo, que é minha esposa. Principalmente no emocional. No emocional, né? Tipo, ela é meu porto seguro em todo momento. Tipo, toda vez que eu preciso tomar uma decisão muito importante, eu sento com ela, converso, amor, o que você acha? Acho que vale a pessoa que vê de fora, ela consegue ver coisas que você que está muito envolvido ali no processo não consegue ver. Então, assim, hoje sou eu que cuido de toda essa parte, mas eu tenho alguns próximos passos para o Vibes. Os números do Vibes até o momento, hoje a gente está com 4 meses, né? 4 para 5 meses de funcionamento, são muito bons. A gente investiu muito pouco ainda em marketing, porque isso é uma coisa que eu aprendi nesse longo do tempo, principalmente com a guardia, é que muitas vezes você quer dar um tiro de canhão para matar uma formiga. É uma frase, inclusive, até emblemática, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Mas é fato isso. Por quê? Não adianta você desembolsar um valor muito grande em marketing agora, se você não sabe da onde vem muito o seu público. Então eu estou testando. Então eu testo nas redes sociais. Dessa parte eu tenho, até por conta, eu acho que do canal, eu tenho um público muito grande, tanto no canal quanto nas minhas redes sociais. Influencer, né? No Instagram tem 11 mil seguidores. Eu tenho 15 mil seguidores no Instagram, né? Mas estão chegando a 7 mil no Geração Empreendedora e tem quase um ano que a gente não posta nada lá. E mesmo assim, sem postar nada e conteúdo bem legal. Exatamente. Então, isso me ajuda bastante, né? Então, assim, eu estou pulverizando e testando as ferramentas de divulgação. E mesmo nessa pulverização, o Vibes em quase 5 meses tem 702 usuários. É muita coisa para um aplicativo regional. 702 usuários em 4 meses, sem muita divulgação,
É um número muito bom. E uma outra questão é o tempo de permanência do usuário dentro do aplicativo, que era uma coisa que eu não esperava, porque eu sempre achei que o Vibes fosse um aplicativo de consulta. Recebi o push, olhei o que tem ali, gostei, vou, não gostei, saio. E não. Quando eu entrei no Vibes, as informações estão bem organizadas. Tá melhor do que para eu ficar navegando no Google, porque você tem que ficar procurando a programação que você quer. Minha visão. Na hora que eu abri o aplicativo, ele está bem organizado, dá para você procurar os restaurantes, procurar as atrações turísticas. Eu achei que ficou bem intuitivo para navegar. Valeu, cara, dá para ficar bastante tempo lá dentro. Exato. E foi uma surpresa para mim, porque eu não imaginava isso. E hoje o tempo de permanência do usuário dentro do aplicativo é de 5 minutos. Agora, o que eu acho que é um problema para você é que o Vibes é local. E como você vai trazer o turista? Ele não vai saber do Vibes. Você vai ter que... O cara chegou no aeroporto ou na rodoviária, você vai ter que fazer ele baixar o aplicativo. Isso é muito difícil. Sim. Ninguém instala um aplicativo por qualquer razão. Depende, cara. Porque é engraçado quando a gente consegue monitorar os cliques no push. Então eu consigo ver da onde a pessoa tá quando ela clicou no push. E acredite, eu tenho gente de Minas Gerais, eu tenho gente do Rio de Janeiro, eu tenho gente de São Paulo. Mas como que eles receberam isso? Pois é, boca a boca. Boca a boca. Então a pessoa que veio aqui, viu de um colega, falou, já teve colega meu que me ligou e falou, cara, acabei de indicar o aplicativo pra fulano. A nossa diarista aqui, teve uma vez que ela me ligou, falou assim, Gregório, me passa o nome daquele negócio que você tem na parede, me fala na parede que eu tô com uns parentes aqui de Minas, e eu quero levar eles numas praias e não sei onde levar. Sinal que você dá, boca a boca cresce. Se o aplicativo tá navegação boa, igual eu te falei, as pessoas vão. E é muito bacana. Então, assim, eu tenho gente de Minas, do Rio. Eu lembro que a gente fez um boca a boca. Eu acredito muito no boca a boca ainda, cara. Eu sei que nas redes sociais você tem uma abrangência, mas nada substitui uma conversa olho a olho. Teve uma vez que a gente pegou os panfletos, eu fui pra Praia de Camburi. Eu e mais um colega meu, que se ofereceu, o Davi. Cara, ele é do Rio de Janeiro. Ele falou, cara, eu nunca vi um negócio desse, nem lá no Rio. Eu quero fazer, eu quero te ajudar. Aí eu falei, pô, eu vou fazer panfletagem lá no Camburi, vamos? Aí ele falou, pô, vamos. Aí foi eu e mais esse colega meu, um amigo meu, fomos pra Camburi panfletar. No dia que a gente panfletou, quando eu cheguei em casa, nós tínhamos mais de 200 usuários. Então, assim, são coisas muito interessantes, cara. Eu acredito ainda muito no boca a boca. Mas, óbvio, concordo com você. A gente tá ainda testando, a gente tá capitalizando, né? Porque, o dinheiro ainda é curto. Inclusive, se alguém tiver aí querendo fazer investimentos, fica à vontade, tamo junto. Essa semana, tem umas 3 semanas aí que eu tô no meio da leitura daquele livro Startup Enxuta. Não sei se você já leu ele. E o padrão é a gente pensa assim, aquisição de usuários, né? Você precisa de bastante usuários no aplicativo para os seus clientes quererem participar. E aí você começa a pensar sempre no digital, né? Vou fazer uma estratégia de Google Ads, vou promover no Facebook, promover no Instagram, isso tudo gasta verba. Você vai, paga uma fortuna lá para as plataformas para divulgar no seu aplicativo. E ele cita que no início de uma startup, ou seja lá qual for as empresas que eles citam como enxutas, o trabalho não escalável, né, que é o boca a boca, você ir fazendo, é o que mais traz resultado. Sim. Então a gente está fazendo um aplicativo, né? No seu caso você tem um, eu tenho um também, e você fica pensando, pô, que eu vou fazer isso, que eu vou conseguir escalar, que eu não vou fazer mais tal coisa, vai tudo automático. Mas não, no início uma formiguinha mesmo. Isso me traz muitos retornos, cara. O boca a boca ainda é uma coisa muito interessante e eu continuo fazendo isso dentro do aplicativo. Todo cliente nosso recebe um conjuntinho de panfletos nossos. E aí a gente combina com ele colocar no cardápio dele e tal. Eu já recebi fotos de amigos meus que foram em algum lugar e viram os panfletos. Eu já recebi mensagem no meu Instagram particular de uma pessoa que falou, fui em tal lugar, vi o seu aplicativo e gostei muito. Então, assim, o boca a boca ainda é algo... Porque sabe o que acontece? Nesse processo digital, as pessoas acabam não enxergando quem está por trás. E isso é muito importante, da pessoa enxergar quem é a pessoa que está por trás. Isso, eu acho que, infelizmente, a gente está perdendo muito dessa questão. Tudo bem, o mundo ele é digital, mas existem algumas essências humanas que não podem ser substituídas. E eu acredito muito nisso, de que o boca a boca, o olho no olho, falar com a pessoa ainda é uma coisa que faz com que você tenha uma continuidade naquilo que você está fazendo. Então eu ainda acho que essa aproximação
É tipo aquele negócio quando você liga pro telemarketing, que é um robô, você não gosta de falar com aquele cara. Ninguém gosta. Você não gosta de falar com aquele cara. E eu penso um pouco isso. Cara, eu quero falar com a pessoa do meu sentimento, eu quero falar com a pessoa por que o Vibe surgiu, eu quero ouvir da pessoa o que ela acha. Então eu ainda tô falando. E a gente tem a sorte que a gente tá em Vitória. Então Vitória é uma capital, mas de proporção menor. Então eu consigo falar com gente de uma ponta a outra. Isso é muito bacana. Então eu ainda acredito muito no boca a boca e nessa questão. Mas aí, assim, concordo que em algum momento a gente vai ter que intensificar essas propagandas para abranger ainda mais gente. E uma outra questão que a gente pensa é de escalar o Vibes e que a gente não perca essa essência, porque eu acho que a essência do Vibes é a questão humana, né, de você promover o contato entre as pessoas. E pô, se você é um aplicativo que quer promover o contato das pessoas, no mínimo as pessoas do aplicativo têm que ter o contato com o seu usuário, com o seu cliente. Então, para que a gente possa manter essa estrutura na forma escalado, eu já vejo uma opção de franquia, de franquear o Vibes num futuro não tão distante, de escalar o Vibes através de franquias, para que ele continue mantendo essa questão de contato, de pessoa com pessoa, de ouvir o que o usuário quer. Eu acho que é esse o caminho. A gente não está no papel ainda. Você conhece a Delivery Match? Não. Depois você procura. Delivery Match é como se fosse uma chip. E eles viram que não dava para bater de frente com o iFood e com a Rappi. E eles focaram em fazer micro franqueados nas cidades do interior. Então, Aracruz, não sei se Aracruz tem iFood. Tem o Badu, se não me engano, que inclusive é um amigo meu. Tem uns amigos meus que... Mas foi uma pessoa que montou um aplicativo pequeno. Exato. O que eles fizeram, o Delivery Match, eles já tinham um modelo de negócio, testaram em Goiânia, se eu não me engano. Goiânia, Santa Catarina, Florianópolis. E eles foram expandindo para todas as cidades interiores, vendendo franquia, e o cara faz as parcerias comerciais. Se eles fossem colocar um time comercial para tentar fazer as parcerias, eles não iam conseguir gerir um monte de cidade no interior no Brasil. É um caso a ser estudado, mas você tem que validar antes aqui, né? Sim. A gente, como eu falo, para que você possa tirar um projeto do papel, você precisa colocar ele dentro do papel primeiro. Então, assim, não coloquei ele no papel, ele está na minha mente ainda, a gente está testando, já tem algumas coisas, a gente está num período ainda tem na nossa planejamento estratégico ali, a gente está indo num período de testar o que está dando certo, o que está dando errado, a gente já fez um levantamento de coisas que a gente precisa ajustar no Vibes, mas assim, os resultados e os números hoje, eles mostram algo positivo pra gente. Existe um longo caminho ainda. Um caminho enorme, uma jornada muito, muito grande ainda. A jornada é grande. A jornada é muito grande. Mas o sentimento de que é uma coisa legal que está surgindo, isso fica muito, muito, muito latente. Agora a gente vai voltar, né, à entrevista, até onde a gente conseguiu verificar aqui. A gente parou quando a gente estava falando do Delivery Match, falando na questão das franquias. Então, o Gregório explicou como que ele pretende, né? Você pretende fazer sobre as franquias. A gente estava até discutindo aqui em off a questão de expansão por franquia, validação do negócio. E acabou que tem uma pergunta que a gente não fez antes, mas eu queria que você explicasse, porque a gente ficou, depois que parou aqui o programa, a gente ficou conversando sobre escalabilidade, quanto que você cobra por cliente, quantos clientes você quer atingir. Então explica como que você vê, tipo, você me colocou aqui um número, não vou colocar um número, se você quiser falar, você fala. Estratégia. Os números o seu são número que é a sua meta aqui de clientes que você quer ter. Da minha opinião, para você chegar nessa quantidade de X aí que você determinou, vai ser impossível você fazer sozinho. Você vai precisar de uma equipe comercial. Parceria. Ou parceria, mas eu acho que você vai precisar de uma equipe comercial, alguém junto com você. Não sei como você pretende encarar isso. Então, essa pergunta a gente não tinha feito antes, então te faço essa pergunta. E depois o podcast já estava no meio do que parou, já estava acabando, a gente